Você é burro assim mesmo ou tá de sacanagem? Pod Baster, o podcast do Baster. Vamos de Pod Baster, o podcast do Baster. E hoje eu vou comentar aqui do pessoal, porque já tem uns 300 tópicos aqui. Então vamos dar uma adiantada nisso aí, nesse terceiro episódio aí do Pod Baster. Watch Biri, muito legal esse nick. Então ele fala assim: conta uma história do teu início do ciclismo, bikes errado e consequência disso no teu início da pedalada e quando teve insight do senta a bunda no selim e não põe no pé no chão até terminar. Se tiver alguma história engraçada disso, dá-lhe pau e conta pra nós. Então, eu sempre corri, né? Fazia corrida e até com 16, 17 anos eu era até relativamente bom. Mas aí fui treinar e tal, que a técnica do colégio me mandou pro Flamengo, fui lá e tinha que treinar todo dia, 2 vezes por dia, com 16 anos, dormir cedo no sábado, para no domingo ir para competição às 6 da manhã, aí deu ruim, né? Quando a gente vê esses atletas profissionais, a gente não sabe pelo que eles passaram, principalmente na adolescência, né? De perder a adolescência toda treinando. Então, mas eu sempre fiquei fazendo corrida de rua, maratona, não sei o que lá, e com uns 30 e tal, eu achei que estava meio gordo, entrei numa dessas assessorias para treinar e ficava lá correndo e tinha um pessoal do triatlon. Aí eu me interessei por aquilo e comecei a pedalar. Peguei uma... Não, eu comecei... Para você ver, você está perguntando quando comecei. Eu comecei numa Caloi, alumínio mesmo, vagabunda, toda ruim, que eu meti pedal de sapatilha nela e ficava treinando na ciclovia. Então não tem desculpa, pode começar. Aí às vezes no domingo eu ia lá no aterro e tal. Aí depois arrumei uma Caloi Estrada, na época comprei por R$500 e fiz triatlon com ela. Fiz meio Ironman com uma Caloi Estrada. E aí fui aprendendo, né? E depois evoluí para outras bicicletas. É o que eu falo aqui, começa. Eu comecei com uma Caloi alumínio, mountain bike velha e botei pedal de sapatilha e fui treinar. Então começa, assim esse negócio de senta a bunda e pedala é a técnica que falava para mim. Ó, quer melhorar no pedal é simples, senta a bunda no selim e não põe no pé no chão até terminar. É uma tentação botar o pé no chão, mas se você quer melhorar no pedal, não bota o pé no chão, principalmente nas subidas. Não bota, dá um jeito, se vira, faz cobrinha e resiste a botar o pé no chão para tirar foto, para não sei o que, para não sei o que lá, que toda hora bota o pé no chão, que aí você melhora. E assim, não lembro de nada muito engraçado, mas lembro de um dia na estrada todo mundo ficava num posto lá. E bem no começo o pé não saía da sapatilha de jeito nenhum. E eu fiquei lá parado no posto, segurando num poste, tentando tirar o pé da sapatilha, até que eu dei um jeito que eu tirei o pé de dentro da... Em vez de soltar a sapatilha do pedal, eu tirei o pé de dentro da sapatilha e saí andando, e aí depois criei esse costume de deixar a sapatilha presa no pedal. Então, para o pessoal que não pedala, que fique aí a lição que você sempre pode começar de algum jeito. O Giovanni fala histórias de pessoas que ajudou como empregada, porteira, etc, e qual a reação deles. Então, não vale só agora na quarentena. Eu acho que a gente tem que fazer algo a mais. As pessoas ficam querendo salvar o mundo, mas não ajuda quem está do lado. Então, assim, se o usual é pagar 150 para uma faxineira e tal, paga 170, paga 200 se você puder. Para ele, para ela, vai fazer muita diferença, e para você não vai fazer diferença nenhuma. E esquece esse negócio de se merece, não merece. Faz a sua parte, esquece os outros. Então, assim,
no momento atual, então, cara, tá difícil saber como ajudar, pega a nota de 20, de 50 e sai ajudando, sabe? Dá R$50 para cada um dos porteiros, não vai mudar a vida deles, mas tá bom, fala, para ajudar nessa fase aí eu vou dar R$50 para cada um. Vai fazer diferença para eles. Então, ajuda quem está do teu lado. É assim que você vai mudando o mundo. E assim, a reação, como o Giovanni falou, você vai se impressionar com a reação de agradecimento, de como faz diferença na vida das pessoas, e você vai aprender que ajudar beneficia muito mais a você do que quem você ajudou. Isso é uma coisa assim, impressionante, mas é a verdade, ajuda muito mais a você. Brunoga, fala Baixa, só queria agradecer a toda a comunidade e pedir um abraço para minha esposa Dora, que conhece sua voz de tanto que eu ouço os vídeos antigos. Paz. Então, Dora, aí um abração do Baster, você que aguenta aí todo dia o Brunoga e cuida dele aí, que sem vocês a gente não é nada. Um abração aí, tudo de bom, felicidades para a família e sucesso para vocês. O Brinks fala, você se diverte quando entra em um fórum de sardinha e vê todo mundo falando que o Basta é um escroto e o site é uma seita? Então, essa é muito boa, Brinks. Então, até tem uma definição muito boa que eu achei na internet, que o site, um bando de imbecil paga para um idiota dar voadora neles. Então essa é uma boa definição do site. Então, eu de vez em quando eu fazia isso para me divertir, mas não tem tido mais muito tempo. Mas realmente eu acho divertido. Eu botava no Google Basta picareta, Basta idiota, Basta um sei lá o quê. Ia me divertir lendo aí o que o pessoal fala. Antigamente no Orkut tinha um grupo, Eu Odeio o Basta, mas tinha pouca gente, né? Então não era tão divertido. Não que pouca gente odeie, mas eu acho muito interessante porque eu não entendo isso. Eu realmente não entendo. Os lugares que eu não gosto, eu simplesmente não vou e esqueço que existe. Não, é aquele negócio, né? A receita do fracasso é querer agradar a todos. Então, a última coisa que a gente quer aqui na Baixa.com é agradar a todos. A gente quer muito agradar os nossos assinantes. Mas mesmo os assinantes a gente não consegue agradar a todos. E se você fica tentando agradar a todo mundo, é a receita do fracasso. Então, muita gente não gosta, tem esse papo de seita. É muito engraçado porque a gente tem moderadores aí que discordam de mim e a última coisa que é exigida dos moderadores é concordar comigo. Então, mas eu acho assim, o que os outros acham não me interessa. Eu quero saber que a comunidade aqui está ajudando com que as pessoas tenham uma vida melhor. Só isso que me interessa, nada mais me interessa. O Rodrigo DC23 fala assim, faz um compilado das sardinhagens que mais te marcaram. Pode ser sardinhagem sua ou de outra pessoa. As minhas eu já contei muitas vezes. Foi operar grande demais, que eu levei ferro 2 vezes, perdi os caceta. Então, essas foram as minhas que mais me marcaram, mas como eu falo, eu não me importo. Fez parte do meu caminho e a gente tem que seguir o caminho. Você tem que... não existe a vida reta. Vai ter erros, vai ter problemas, vai ter prejuízo, vai ter perdas, vai ter tudo isso. É o seu caminho que você tem que seguir, por isso que eu estou aqui hoje. A sardinhagem dos outros, as mais comuns, dividendos é uma desgraça. Dividendos não tem... Nossa Senhora!
o sardinha precisa achar que dividendo é brinde, porque ele precisa disso para sobreviver. E o cara sabe que não é, mas ele resiste. Entendeu? Eu vou procurar ação de dividendo. Não tem jeito. Dividendo é demais. Rentabilidade, que é o que eu chamo da máquina de torturar a sardinha, porque se você acompanha a rentabilidade, você vai comprar no topo e vender no fundo. Não tem jeito. Essa é muito forte. O detalhinho é uma desgraça, é uma sardinhagem total. E o detalhinho e a matemática, né? Matemática é assim, eu costumo falar. Se você entende o conceito, você não precisa da matemática. Se você fica na matemática, você não entende o conceito. Eu não tenho nada contra a matemática, mas como o próprio Peter Lynch fala, basta quarta série a matemática que você precisa no mercado. Tudo complicado não serve. Deixa eu ver, o que mais eu lembro? Eu tô ruim de lembrar de sardinhagem hoje. Depois o pessoal vai lembrar de um monte aí. Mas hoje eu não tô bem para lembrar de sardinhagem. Essas são... acho que eu lembrei agora o trade, né? A fantasia do amador trader, né? Essa me marcou muito, porque eu acompanhei muita gente que... Na época que eu acompanhava mais mercado... Gente que destruiu sua vida e sua família com essa fantasia do trade. Então, essa fantasia do sardinha que ele vai tirar dinheiro da bolsa, essa é muito marcante, né? E leva muita desgraça. Mas chega de sardinhagem. Vamos aqui, Spike Lee. Demais, podcast é bom demais para escutar lavando louça, viajando, cuidando das plantinhas. Gostaria que você comentasse sobre algum conteúdo, livro, filme, documentário, podcast que tenha sido um divisor de águas na sua vida. Essa é difícil. Mas assim, eu não vou falar de mercado, porque mercado para mim não interessa. Filme é o If You Build, They Will Come. Campo dos Sonhos, Field of Dreams. Essa frase, If You Build, They Will Come, e a atuação esqueci o nome dele, que era a cobra lá do Conan, e que é a voz do Darth Vader, e o discurso que ele dá, me marcou muito. Tem outros que me marcaram, mas toda a construção da Baixa.com, que é talvez a coisa mais importante que eu construí na vida junto aí com a comunidade, é baseada nessa frase If you build, they will come. E muitas ideias que eu coloco aqui são baseadas nisso. E quando eu construí a Baixa.com, que eu fui lá no front page e fiz sozinho, eu já tinha visto esse filme. E eu botei lá e falei, If you build, they will come. If you build, they will come. E se você não sabe inglês, problema seu, vai estudar inglês, larga esse podcast, vai assistir podcast em inglês. Não é construir, vai lá, bota e deixa quieto, não. Tá lá desde o primeiro dia, todo dia, produzindo, criando, respondendo todo mundo. Isso foi desde o primeiro dia. O site era um lixo, feito no front page por mim, mas estava lá a comunidade, que na época era 50 pessoas. Mas tudo bem, você começa dali, você tem que começar de algum lugar, e você todo dia, eu já mostrei diversas vezes aqui a imagem, vocês podem ir lá na galeria ver, da diferença entre não fazer nada e fazer um pouquinho todo dia. Termina numa coisa enorme. Então, esse filme me marcou muito. Um livro que muita gente acha meio idiota, mas me marcou muito, foi Ilusões, do Richard Bach. Não sei porquê, mas não sei, ele me marcou bastante. E basicamente, assim, de marcar,
cá, a frase do Nietzsche me marcou muito. Que se você luta com monstros, você tem que tomar cuidado para não se tornar um monstro. E a base, uma das bases aqui do site é afastar o bullshit, afastar a política, afastar a notícia, afastar todas essas coisas. E quando eu falo afastar, significa a gente não comenta e nem fica brigando com essas coisas. A gente aqui no site não tem... O mercado financeiro é tomado por picaretagem, mas a gente não fica aqui brigando com os picaretas, a gente apenas faz a nossa parte, a gente fica aqui tentando evoluir. Então, essa frase do Nietzsche me marcou muito, né? Vamos pegar a frase direita, porque pelo menos isso vamos fazer. Ela me marcou tanto que eu não lembro, assim. Vai ser um problema para achar, um saco. Tem aqui que eu sei. Eu sempre venho por... Tem aqui na galeria. Na galeria da Baixa.com tem. Então, eu vou fazer um podcast só sobre frases do Nietzsche. Pronto. Tem a frase da Madre Teresa, que também, mas essa é imensa, eu não vou achar ela toda. Mas é aquela que, de mais ou menos, para você fazer a sua parte. Então aqui não está, também não está. A da Madre Teresa é aquela que você faz a sua parte, só se importa em fazer a sua parte e dane-se todo o resto. E aí ela termina com aquela... eu sei o que eu faço, pode ser só uma gota no oceano, mas sem essa gota o oceano seria menor. Essa frase me marcou muito também, no conceito de você fazer a sua parte, tentar fazer o melhor e dane-se todo o resto. Então, quem luta com monstros deve velar, porque ao fazê-lo não se transforme também em um monstro. E se tu olhares durante muito tempo para um abismo, o abismo também olha para dentro de si. Então, por isso que a gente afasta tudo da Baixa.com. A gente não fica combatendo. Eu falo muito aqui, a gente tenta fazer o bem, não tenta combater o mal. Então, isso me marcou muito. E vamos terminar aqui com esse aqui, do Developer. Conta a história das ideias que falharam antes da Baixa.com. Então, Baixa.com é o meu 10º site. Eu falo para vocês sempre, vai lá e faz, você só vai aprender no caminho. Os outros não deram certo, mas a Baixa.com só existe por causa deles. Se eu tivesse ficado parado planejando a Baixa.com, ela não existiria. Então, dentro do bom senso de não arriscar tudo que você tem, essas maluquices, vai lá e faz, vai lá e começa, você só aprende no caminho. Às vezes eu chego para a pessoa e falo, olha só, pega R$100 e compra uma ação para você aprender. Sabe, nada de ruim vai acontecer se você perder os R$100, paciência, mas uma hora você tem que parar de estudar e ir lá fazer. Então, eu fui fazendo. A internet estava bem no começo, né, 2000, e na época site ainda era o básico da internet, não tinha rede social, não sei se já tinha YouTube e tal. Então, a internet era basicamente sites, né? Hoje tem muita coisa mais forte do que site. E aí eu fui fazendo, eu não lembro de todos, mas na época eu era médico, eu fiz um de medicina, com livros de medicina e tal, que até existiu, assim, alguém veio, teve alguma participação. Eu fiz não lembro bem o nome, mas era alguma coisa Baster, porque era o nome do cachorro, e tinha umas disputa de cachorro mais bonito, que o pessoal participava e tal. Então esse funcionou, esse existiu até. Eu acho que era o Reino Encantado de Baster, uma coisa assim. Eu tentei fazer alguma coisa de venda, mas não deu certo, tipo o Mercado Livre, mas não deu certo. Deixa eu ver o que mais eu lembro. Eu não estou lembrando de nada. Fiz um site de livros, sempre gostei muito de ler e de livros,
e também vendia livro, tinha comentários sobre livros e que teve alguma sobrevida. Mas não vou lembrar de todos, mas foram... O Baster.com é o 10º site. Eu sei porque eu fui fazendo. E assim, alguns viveram ao mesmo tempo. Quando eu fiz a Baster.com ainda existia outros e tal. Mas basicamente o que eu lembro foi esse. Mas o que importa é ter na cabeça de vocês isso. Vai lá e faz. Não tem vergonha de errar, não tem vergonha de ser ridículo, não tem vergonha de seja lá o que for. Faz. E todos eles eu tentei dar o meu melhor, dar o seu melhor, mas e outra coisa, vai dar errado. Mas eu fui lá e continuei fazendo até que chegou na Baixa.com. Porque não pode dar errado, aí você vai e faz outra coisa, mas não acha que... Mas pode dar certo de primeira, pode até dar, mas é raro. O mais comum é dar errado e você continuar tentando e continuar na luta. Então, pessoal, é isso aí. Pode Baixo, podcast do Baixo. Esse foi o 3º episódio, respondendo aí o que o pessoal postou. É isso aí. Um abração. Hoje é 4 de maio. Tudo de bom para vocês.